Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Fala galera, começando aqui mais um Rcast. O Rcast, você já sabe, é o podcast da Escola Teológica Raízes. Eu sou o Thiago e hoje estou aqui com o nosso pastor, querido, amado e idolatrado. Aleluia. Lucas Darouti. É isso aí, tamo junto para mais um Rcast e eu tenho certeza que vai ser uma benção, como sempre tem sido, né? É verdade. São histórias reais, né? Profundas, que nos inspiram, né? E nos fazem aproximar de Deus. Então, eu creio que vai ser um episódio maravilhoso para sua vida. E hoje temos uma história muito desafiante e ao mesmo tempo edificadora. Para quem senta com essa família, né, e conversa com eles, a gente aprende muita coisa, porque né, é uma família amada, querida, que tem os seus desafios, como qualquer outra também, mas eu acredito que o desafio deles é um pouquinho maior do que muitas famílias, e eles têm levado esse desafio, né, que Deus colocou na mão deles da melhor maneira possível, com humildade, com graça, e vocês em breve vão conhecer essa galera aqui toda. Mas antes de a gente iniciar esse episódio aqui, que vai ser sensacional, queria te pedir aquele favor, se inscreva no nosso canal, comenta, curte, compartilha com quem precisa assistir esse episódio. Eu tenho certeza que a pessoa será edificada. Estamos aqui com a família... Qual é o sobrenome da família? Família Godin. Godin. Família Godin. Binho, Bruna, Cecília e Pedrinho. Isso aí. Família abençoada. Se apresentem, galera, por favor. Pode começar, amor. Começa com quem manda, né? Começa com quem? Primeiras damas, né? Ele é cavalheiro, né? Ai, que dó. Então, tô muito feliz, né, de estar aqui. Mais nervosa, né, gente? Quase do que feliz. Mas é uma honra para nós, né, estar aqui. O Binho já esteve aqui, então ele já não tem mais medo desse microfone, né? Figurinha carimbada. Mas eu sou a Bruna, né, esposa do Fabiano, para quem não conhece, o Binho, mãe da Cecília, mãe do Pedro. E hoje vamos compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente já viveu e tem vivido, né? Bacana. Isso aí. Sim. Como já foi falado, eu sou o Binho, né? Mais Fabiano, né? Para quem não conhece. E a gente, na verdade, tá aqui representando várias famílias, né? Verdade. Que a gente tem acompanhado até aqui na aba, né? Tem tido, assim, o privilégio de poder servir esses irmãos, de compartilhar um pouco da nossa história e ajudar naquilo que o Senhor, né, nos ferramentou, né? E tem sido bênção, e para nós, com certeza, estar aqui de novo é uma honra e uma bênção estar aqui. Amém. Cecília, se apresente, minha querida. Tudo bem? Então, eu sou a Cecília, irmã do Pedro, filha da Bruna e do Fabiano. É muito gratificante estar aqui, ter sido escolhida, né, a nossa família para estar aqui. E a gente vai compartilhar um pouco das nossas loucuras com o Pedro. E é isso aí, muito obrigada. Top demais. E o Pedrinho já tá se apresentando ali, ó. Já tá Só no Já tá falando, né, Pedro? mandando Mandando beijinho. um beijo pra todo mundo. Mandando um beijo pra galera. É. Daí, Pedrinho, de boa? Bora? Vamos lá, Curtindo uma... vamos em frente. Isso aí. Galera, aí aqui eu vou direcionar a pergunta, vocês escolhem, né, quem pode Eu responder. tinha uma pergunta antes pra ti. Opa, Por que tu não mandou se inscrever no sininho, não sei, aquelas coisas tudo? eu não mandei. Não? Foi rápido Hoje tu demais. esqueceu hoje. Não, falei, mas falei rápido. Falou. Tá, vamos lá. Não Tu se fala. esqueça. Falei, tu não viu. Tô ficando velho Tá mesmo. dormindo? Tá dormindo. A minha bateria, eu disse que a minha bateria tava acabando. Eu falei. Essa parte pode cortar pra eu não passar vergonha, tá bom? Quem tá aí na mesa de Deixa som. aí, deixa aí. Não passar o vergonha ao vivo. Então, já que você já se inscreveu, agora o Thiago vai fazer uma pergunta. Se não escreveu, é Deus te lembrando que você tem que se inscrever. Gente, vocês tiveram a Cecília primeiro, né? Sim. É uma filha dada por Deus. Isso aí. E vem o segundo filho. Como foi para vocês, né, receber o diagnóstico do Pedrinho? Queria que vocês, né, começassem essa conversa conosco nessa linha. Até a Cecília pode compartilhar, né,
a gente sabe que todo filho almeja por um irmão, né? A minha filha pede, mas não vai vir. Mas como é que foi essa situação para a família toda? É bem isso. Na verdade, a Cecília sempre quis um irmão. E na época ali da escolinha, até algumas mães vinham me perguntar. Uma hora eu tava grávida de gêmeos, segundo ela. Ó, Mas ela tinha uns 4 aninhos, né, amor? Ela era bem novinha. E as mães me dando parabéns. Era um dia de apresentação de Dia dos Pais. Bruna, parabéns pelos gêmeos. Eu, tem alguma coisa errada. No grupo da escola, da turma, Bruna, parabéns pelos gêmeos. Eu disse, bah, gente, eu vou ter que esclarecer minha gestação, né? Não tô grávida, muito menos de gêmeos. Mas ela sempre teve esse desejo, né? E é uma época ali, dos 5 aninhos em diante, todos os coleguinhas começam a ter irmão, né? Daí eles ficam na loucura que também querem viver aquilo ali. E depois de um tempo eu tive uma gestação, que tive um aborto espontâneo de 8 semanas, então foi aquele baque, assim. E depois veio o Pedro, né? E a Cecília era assim, ó, tinha que ser um irmão, tinha que ser menino, né? E no dia do aniversário do Binho, a gente fez a revelação. Primeiro, todo mundo disse, espera um pouco pra falar, né? Mas no dia que a gente descobriu, a gente já contou pra ela. Quando a gente contou pra ela era bem novinha, né? Tinha 6 anos. E ela chorava muito, assim, não acredito, mãe, tu tá grávida mesmo. E no dia da revelação, quando a gente chegou em casa do trabalho, gente, ela tava com um vestido azul, sapatilha azul, um laço no cabelo azul. E eu dizia, filha, mas não é a gente que escolhe, né? Jesus que escolhe, se for uma mana, mas eu quero um mano. Gente, quando estourou aquele balão, com Era aqueles azul? confete azul, foi uma loucura. Né? Mas começa bem aí mesmo, no desejo, né, dos irmãos. E desde o começo a gente sempre foi falando pra ela, né, de tudo, desde a primeira ecografia a gente tinha alteração. Então e ela junto muito empolgada, assim, né, nas ecografias, mas a gente sempre foi contando pra ela. desde o primeiro momento Desde já a tinha primeira. esse- Na primeira ecografia já tinha alteração. E tanto que tem algo que me marcou muito, é verão, né? Ali, quando eu ainda estava grávida do Pedro. E a Cecília sempre foi, eu digo que, mais índia, né? Vive descalço, assim, ou no máximo de chinelo. E a gente estava sentado na rua, assim, com a minha cunhada e meu cunhado, e os pés em cima de uma mesinha, assim. E ela olhou bem para os pés dela e começou a chorar. Daí eu disse, o que foi, filha? Como que meu irmão vai usar um chinelo? Porque até então o Pedro ia ter 2 dedinhos só no pé, né? E eu olho a preocupação dela, né? Mas a gente... Nunca me esqueço disso. E daí eu disse, filha, tem sandália, hoje tem croque, tem tênis. O irmão anda que nem ela. Nem meia deixa no pé. Adoro. Né? Mas era uma preocupação dela, assim. Uma coisa que ela gostava tanto, como que meu irmão não vai usar, né? E o Pedro ganhou uns dedos a mais no pezinho, né? Dá pra usar um chinelo? Dá pra usar um chinelo, só não usa porque não deixa. Mas foi muito assim a partir da Cecília, assim, esse desejo, né? E o planejar a gestação, no caso, né? Era mais por ela do que pela gente. Apesar de eu querer ainda os gêmeos, Aham. o meu marido não quer. Não, seja feito Calma, a meu vontade de Deus, né? Vamos devagar, né? O É. Senhor sabe todas as coisas. Mas sabe que a gente, dentro das famílias atípicas, né, amor, a gente ouve muito, e é real, né, as pessoas vivem isso, a questão do luto, do diagnóstico. A gente não tinha diagnóstico do Pedro, porque a síndrome dele não aparece nos exames, né? Então a gente fez todos os exames que existia, porque se precisasse um tratamento na gestação. Então a gente fez aqueles que vai pra fora, coleta de líquido amniótico, né, que é com o bebê ali, sem anestesia, né, uma bênção de uma agulha que coleta o líquido, né, enquanto ali corre risco de estourar a bolsa e tal, mas era um recurso a mais que a gente tinha para ele viver, né. Mas a gente só sabia das malformação. E cada ecografia era sempre a mais. Nunca era só aquilo ali, né. Mas a gente não viveu esse processo que eu digo que a gente vê muitas famílias que realmente vivem, o luto, né, a dor pelo diagnóstico. A gente não viveu isso, né, e glória a Deus, assim, ó, até, né, vou deixar a Cecília também compartilhar com vocês, mas a gente, faceiro, né, Não, a gente, bagunçando aqui aham, a gente não Ele e o viveu, tudo. Ali, ó. se escondendo, a gente não viveu isso e a gente vê pela graça mesmo do Senhor, né, a gente já tinha uma palavra, então vamos ter que olhar o outro, né, o Rcast do Binho. Isso, Isso você aí, É. o outro. assista o RCast Lá anterior, ele volta fala, pro- né,
da palavra, então... Mas hoje eu ainda pensava nisso. Claro que não é um conforto, mas não é segurança a palavra, mas dá um alívio tu saber que tu tem uma palavra, né? Um direcionamento, né? Então, mas mesmo que, né, a gente não tivesse essa palavra de que o Senhor estaria com nós e seria um deserto e seria longo, né? Aquela palavra toda antes ali da gente descobrir o Pedro, mas é o não tirar os olhos de Jesus, né? Tu pode ter a palavra, agora tirou os olhos, não tem, né? Sim. Mas eu queria que a Cecília, assim, compartilhasse também, né, filha? Dela, assim, com receber o diagnóstico, com a descoberta do Mano, que foi sempre tudo que ela queria tanto, né? E hoje, que o Mano não para mais. São os grude. Então vamos lá. Na primeira vez que eles falaram o que ele teria, foi difícil porque eu pensava, tá, e agora? Como é que vai acontecer? Durante o tempo eu sabia que não ia mudar o meu amor por ele, o jeito como seria a nossa vida. Mas depois de um tempo tudo mudou muito. A gente começou a muito ir para hospital e coisa. Era muito difícil, porque eu era pequena, a gente tinha, né, o problema de ficar o tempo inteiro no hospital e eu não poderia ir com eles, eu sabia disso. Mas foi uma coisa bem difícil. Mas, graças a Deus, Jesus sempre me confortou. Sempre, sempre, sempre. Eu lembro de estar na casa dos meus avós e eu ficava assim orando, Jesus, por favor, ajuda eles. E eu ficava lá e era tão bom, porque eu sabia que a gente estava passando por um momento difícil, mas eu sabia que ia passar. Era difícil, era bem difícil. Mas eu tinha minha mãe e meu pai que me ajudaram muito, mesmo estando longe. Foi muito importante para mim. E o diagnóstico é uma coisa que não alterou nada na nossa vida. Era o meu sonho e agora eu tô vivendo cada vez mais meu sonho e eu gosto muito disso. Porque mesmo com as dificuldades e mesmo com a deficiência, não muda nada, entendeu? Ele é uma criança normal como qualquer outra, mesmo tendo todas as deficiências e as limitações dele. Então é isso aí. Legal, hein? Bonito, né? Ó, por isso que é importante a base familiar também ser boa, né? Eu acredito que muito da maturidade da Cecília é fruto do ensinamento de vocês para ela. Né? O que eu acho bonito, né, neles é que eles não negam, né, a limitação que tem com o filho. Tem muitas pessoas que negam, recebem um diagnóstico de filho, não aceitam, renegam, lutam contra, né, questionam, meu Deus, tá? E a gente vê eles, né, mesmo com as limitações que tem hoje, mas sempre essa confiança, né, em Deus, sempre sabendo. Eu nunca me esqueço, a última vez que a gente fez o Rcast com ele, que ele disse uma palavra que marcou meu coração, que ele disse, Deus não me deu um filho com deficiência. Né, se você olhar o Rcast, ele vai dizer isso. E eu achei tão bonito, né? Ele tem as limitações, né? Isso aí. Porque Deus não fabrica ninguém com defeito. Isso aí. Né? E aquilo ali marcou. Então eu vejo em vocês isso, né? Esse amor, vocês simplesmente amam. Entendeu? Não negam que tem, né? Aquela limitação, né? Gostariam de ver ele correndo, né? Ou talvez dizendo mamãe, papai, como a gente falou, ou mana, né? Só que em nenhum momento também vocês deixaram o principal, que é o amor, né? Entendeu? Então, a família de vocês nos inspiram, né? E nos mostram o quanto o amor, ele é precioso, né? Numa família, e em qualquer coisa que a gente for fazer, né? Então, né, Pedrinho? Pedrinho aí é o nosso parceiro de banco, eu sento sempre do lado dele quando eu consigo, lá na igreja, lá na frente. Tem um lugarzinho do Pedro, tá, pessoal? Vocês não sabem aí, ó. Mas o Pedro tem um lugarzinho dele especial ali na igreja. Tem lugar especial. Ele chega lá, senta na cadeirinha dele lá, fica ali a mãe, o pai e a mana, né? E ele é igrejeiro, gente. É igrejeiro. Aí fica também a dica aí, ó. Né? Você frequentar. Já fiz até a escola raiz, né? É nosso aluno. Isso aí. Não se esqueça, né? Matrículas abertas, o link na bio. O link na descrição. Não, e assim, voltando ali ao assunto da Cecília, né? Algo que a gente sempre teve no nosso coração, assim, porque a gente ficou muito tempo longe dela, né? O que acontecia, como ela tinha 7 anos ali, tava bem na parte de escola e tal, ela era obrigada a ficar em Torres e a gente em Porto Alegre. Então, cara, a única arma que a gente tinha era oração.
né? Porque, tipo assim, minha sogra ainda não é convertida, minha irmã, que eram as duas pessoas que ela mais ficava também, não, né? Então, a gente, de lá, a nossa batalha era, né? A nossa arma era a oração, né? Para que o Senhor guardasse o coração dela, a mente dela, né? Porque ela sempre foi um grude com a gente, né? A gente nunca foi aqueles pais assim que, vamos viajar, deixa a Cecília e vamos. Não, cara. A gente saía de Torres às vezes 10 horas da noite para ir vigília em Porto Alegre e ela pendurada. Retiro é igual é com ele, era com ela, né? Então a gente sempre foi assim. Então eu vejo assim que até ela sentiu muito esse baque assim quando a gente teve que ficar lá e ela em Torres, né? E então a nossa arma era a oração, né? Para que o Senhor guardasse o coração dela, tudo que estava passando, né? E graças a Deus ela tá aí, é uma bênção, né? Hoje serve ali serviu por um tempo no Kids, aí migrou pro Incluir, né? Serve no Incluir ali. E agora vai fazer audição para cantar no Preteens. Ai, que massa. É Top isso aí. demais. Glória a Deus. Show de bola. Aí, Não para, né? Esse aqui também é um grude, né? É, deitado no colo do pai. Vamos lá. Assim, o diagnóstico, você não tinha em mãos, né? Na sua totalidade. Mas vocês suspeitavam de algo que era falado. Quando ele nasceu, como é que ficou o sentimento, a fé de vocês? Então, a gente não tinha mesmo. E a gente foi ter bem claro como ele seria, a questão dos bracinhos e tal, na última ecografia, na semana de ganhar ele. Na última. Na última, assim. Porque ele era muito pequeno, então não aparecia tanto, né? Mas a nossa fé era uma só, vamos pra casa. Né? Mas o início é um desafio. Porque é muita informação e tu não tem conhecimento de nada, né? Então, a gente fala, claro, tem um período do Pedro ali, que foi quando a gente quase perdeu ele, né? 2022 e 2023 ali, que foi o pior de todos. Eu digo que aquele ele não conta. Mas de toda essa caminhada, o começo foi um dos piores, assim. A gente... Pandemia, né? Teve mais isso. Então, os meus exames eu tinha que ir sozinha, o Binho não podia entrar. Era aquela loucura, assim. E quando ele nasceu, a gente ia pra Santa Casa, a Cecília até foi algumas vezes junto, a gente arrumava uma mochila com lanche, eu ia pro banco de leite, enquanto o Binho olhava ele, depois eu ia pra lá e passava ali a tarde na Nel e os dois sentados lá, atracados na mochila. Mas o nosso desejo sempre era ir pra casa, né? Hoje ainda eu compartilhei com a físio, eu disse, essa questão da gente não ter a informação, tu só vai, né? Tu quer ir embora. Tanto que a gente foi embora com o Pedro com 15 dias de vida, né? Primeira vez. Mas ele não ficou 24 horas em casa. Ele ficava pretinho. Fazia uma apneia em cima da outra, assim. Mas a orientação era assim, ó. Na hora que correr a dieta, ele foi com aquela sondinha pelo nariz e corria no gotejo, né? Na hora que correr a dieta, ele vai fazer a apneia, mãe. Chacoalha. Estimula pra voltar. Isso tudo de orientação. Ele foi embora. E foi. Só que ali à noite, né? Vigília. Galera aqui em cima do guri. Primeira noite. Primeira noite. Primeira e única, né? Primeira e única, na verdade. Do início foi a primeira e única. A gente chegou em casa numa sexta-feira, né? À noite. É. E daí final no ali. sábado, meio-dia ali, eu dei um banho nele. Quando foi correr a dieta, ele vomitou e se atrapalhou. Mas era uma em cima da outra. Tu chacoalhava, ele voltava e já fazia outra apneia. Era pretinho. Daí a gente foi pro hospital de Torres e tal. Foi uma loucura, assim. Um show de horror. Até chegar no hospital de volta em Porto Alegre. Hospital nenhum aceitava, porque era pandemia. Ele podia estar com Covid, ele podia estar com tudo, né? Então a gente foi de carro pra Porto Alegre com ele, assim. Mas no caminho ele não fez uma apneia, né, amor? Mas de tudo, assim, a questão, né, da nossa fé. Graças a Deus, a gente não teve um abalo, né, nesse... Por que Deus? Não, nunca. Essa pergunta, Não. eu não sei, né, amor? Assim, a gente até é uma coisa que a gente não pergunta, né? Mas nunca existiu no meu coração. Tu sabe que tem uma coisa bem louca, assim, eu já comentei com o Binho um dia. Quando eu era pequena, eu morava em Tramandaí, né? Minha família toda era de lá. E eu tinha uma amiga que a mãe dela era primeira dama, porque o irmão dela era prefeito, não era casado, enfim, era ela. E eu ia pra Pai fazer umas visitas com ela. Mas, gente, eu era
bem menor, não vou dizer pequena, né, que eu continuo, mas eu era bem novinha e eu amava ir pra lá. Eu saía de lá toda babada, que os que dão beijo, te enche de beijo, né? E eu amava ir pra lá. E eu disse pro Binho que parece que eu sempre tive esse sentimento de que eu teria um filho especial. Já compartilhei isso contigo, né, amor? E quando a gente foi no cinema ver aquele filme Extraordinário, meu Deus, Eu já vi. é demais aquele filme, né? E eu disse, eu me via naquele lugar, mas nunca que imaginei, porque, como o pastor estava dizendo, a gente espera o quê? Vai comer, vai correr, vai falar, né? Como agora, a nossa expectativa é, vai diminuir a cânula, nós vamos ver algum som. Gente, a gente tem 2 vídeos dele, que ele nem chorava, era um miadinho, assim, né? Com uns 15, 20 dias de vida, é só no beijo. Mas assim, tá parceiro. Mas de som, de tu ouvir um choro, de qualquer som, assim, isso a gente não ouve desde que ele tinha dias, né? Mas o porquê e o pra quê, nunca existiu, assim. Graças a Deus, né? E um dia a pastora falou algo pra mim, né, a respeito da Cecília, e é verdade, né? Eu disse, ela amadureceu na panela de pressão. Mas foi o Senhor, né? Como ela mesma falou, porque não existe. Hoje a gente vê, muitos, né? Adolescentes e crianças, enfim. Se fica um pouco longe dos pais, a gente já vê tantos problemas, né? E a Cecília, no tempo que ficava com a gente, era nunca com os 2, né? Hoje ainda ela fala. Às vezes ela fala, mas eu queria sair só com vocês. Esse evento ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Tamo quase. Porque senão vai nós 2, a gente saiu, gente, isso foi um milagre. Não sei se tu falou lá, nem tinha vindo. Acho que eu falei do... Não falou lá, mas acho que não tinha saído ainda. Acho que não tinha saído ainda, né? No RCast, acho que não. Né? Nos bastidores, né? Nesses 6 anos, praticamente, porque vai fazer 6, né? Mas a gente foi pra Porto Alegre bem antes de ganhar ele. A gente nunca tinha saído sozinhos nem 5 minutos. Desde que a gente tinha ganhado ele. 6 anos. Praticamente 6 anos. É. 6 anos. E a Dai, né, que é aqui da igreja, ela que começou assim, deu disse, Dai, vamos lá, tem que sair. E vamos atrás de alguém, procura essa enfermeira e tal. E a gente conseguiu uma enfermeira que é daqui. Tem que ter uma pessoa especializada. Por causa da traque, né? Porque hoje ele não respira nada pelo nariz, é só por ali. Então tem que saber bem, né, lidar com a traque, desobstruir, enfim. Mas eu disse, vamos conseguir essa enfermeira. E eu disse, se a Mana ficar, eu confio mais na Cecília do que nas enfermeiras, porque... Com certeza. Ela conhece todos os barulhos dele, né? Claro, ela tem a técnica, enfim, né? Glória a Deus pela enfermeira, mas a Cecília conhece cada som dele, tem coisa errada. Tá enjoado, tá nauseado, tudo ela já sabe. Então, esse evento aconteceu, a gente foi jantar, né? E a Cecília... Mas o que eles vão falar, né? Era a pergunta dela. Que assunto eles vão ter se não é a gente, né? Mas a gente crê que em breve essa saída só com a Amanda vai acontecer. Foi bom. Saiu umas 2 horas e já queria voltar pra casa. Não sabe viver isso, né? A gente até tava conversando agora, né? Porque, graças a Deus, assim, a gente tava numa peleia, assim, com o plano de saúde, né? Pra conseguir alguém pra ajudar nos cuidados dele, até com medicação, essa parte aí. E a gente conseguiu agora ganhar a causa, assim, né? E aí a Bruna até tava falando, né? Eu não sei nem como é que vai ser. Porque a rotina dela, mais dela do que eu, né? Porque a gente sai pra trabalhar e tu volta no final do dia. Agora ela, o mundo dela... Direto, né? Tipo assim, ela era uma pessoa que era ativa no trabalho onde ela trabalhava. E do nada ela sai e o mundo dela virou, né? O Pedro, a Cecília, a casa e é isso aí. É cuidando dos 2 e da casa, né? Então a gente, como a gente tá nessa pegada aí 6 anos praticamente sem parar, tu meio que fica nessa aí, né? Parece que tu sai, opa, os filhos não estão juntos, parece que já não tá Falta certo. uma coisa, né? Exatamente. E aí parece que a gente foi lá, jantou, deu uma voltinha ali e vamos pra casa. Mas a gente sabe o quão isso é importante, né? E foi bênção demais. E hoje, então, vocês já têm essa enfermeira que consegue, se vocês precisarem,
assim, dar um suporte pra vocês. Então, essa aí, ela é até uma irmã aqui da aba também, que ela começou a atender a gente lá uma vez por mês, né, amor? Isso. É a Laura ou não? Não, é a Bruna. Bruna, é uma Bruna também. Então, por acaso a gente conversou com ela, mas na verdade ela não dá esse suporte, né? Agora tá no processo, tipo assim, do plano, tipo, contratar enfermeiro, esse pessoal pra começar aí. Aí, claro, a gente tem um tempo até tu pegar confiança na pessoa pra, por exemplo, a gente poder sair. Pra liberar, né? Exato, Sim. exatamente, né? Mas a gente sabe que o senhor tá no controle, né? E a gente até comenta sobre isso, porque o que acontece? Esse pedido de home care, geralmente eles levam 15, 20, 30 dias para sair. Nós já faz mais de ano que estamos com esse pedido aí rodando e agora que o senhor liberou, né? E a gente sempre falava, a gente disse assim, não, a gente sabe que o senhor tá fazendo alguma coisa aí, porque todo mundo entra E consegue. e pessoas com menos, com muito menos, assim, necessidade que o Pedro. Ganha em 15, 20 dias. E a gente há mais de ano com esse pedido aí rodando, a gente sabe que a gente sempre conversava. Não, isso aí é o senhor que tá segurando. A gente não sabe por quê, mas alguma coisa o senhor tá fazendo, né? E aí agora vamos ter isso aí, essa ajuda aí que vai ser importante, né? Que benção. As terapias dele e tal. Beijoqueiro. Pois é. Aí. E ele é todo tecnológico. Não, o negócio dele é... Olha lá. Os Ele smartphone. bota o que ele Não, quer. Olha lá, ele troca. Olha, Pensa. dedinho ali. E ele sabe que estamos falando dele ali, ó. Sabe? grandão. Família Godin. Família Godin. Olhando para a vida do Pedrinho, né, vocês acham que vocês amadureceram na fé ou não? Durante esses 6 anos de vida? Bah. Eu acho que amadurecemos. Eu acho que se a gente vivesse a vida toda sem ele, eu acho que talvez a gente não amadureceria. Não chegaria nesse Não nível. chegaria, no que foi. Eu digo assim, quando a gente fala da questão da fé, engloba muita coisa, né? Sim. Engloba relacionamento com Deus, o crer sem ver, que é a fé. E eu vejo que foi das coisas assim que o Senhor mais trabalhou na nossa vida e nos ensinou e tem nos ensinado até aqui, é o viver um dia de cada vez. Né? Que isso é uma marca que a gente deixou no hospital, né? O que acontece? Quando a gente, como a Bruna falou, quando tu vai ganhar um filho, um bebê, enfim, tu pensa justamente isso aí, tu quer ficar lá 2, 3 dias e ir em casa, porque tu arrumou um quartinho lá, Sim. né? Tu preparou tudo lá pra esperar, né? Seja o filho, seja a filha, seja o primeiro, seja o segundo. E aí, quando a gente se depara com essa situação de entrar pra dentro do hospital sem um dia certo, a gente se frustrou muito. Por quanto tempo vocês ficaram? A primeira pegada ali foram quase 7 meses. Direto na 7 UTI. Deu meses? 6, é? Deu uns 6, né? Meu Deus. Isso com ele dentro da UTI, né? Então, isso sem tirar o pé do hospital, né? Então, a gente tinha os nossos turnos, né? Cada um fazia 24 horas no hospital e o outro ia pra casa, né? E eu reclamando que a Julia chorou 7 meses. Pá, perdoa, Então, Deus. então a gente se encontrava no Corredor. box ali da UTI, né? Um chegava, perguntava, como é que foi? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi tranquilo, foi agitado e tal. E o outro pegava a mochila e ia pra casa, né? Então a gente ficou nessa levada aí uns 6 meses, né? Pô, Então, como a gente gerava puxado, muito. hein? A gente gerava muita expectativa, porque tu via ele melhorando, eu acho que agora ligeiro nós vai. vamos pra casa e tal. Daqui a pouco ele despencava e. Então a gente chegou a um momento que a gente se olhou e disse, a partir de hoje a gente vai viver um dia de cada vez. O dia que tiver que ir embora, eles vão chegar e vão dizer, tem que se arrumar, vão ir pro quarto, e ali a gente começou a aprender a viver dessa maneira, né? Tanto que numa leva assim, em 2022, quando ele fez a cirurgia ali, que a gente quase perdeu ele, os médicos já sabiam tanto, né, que a gente trabalhava num dia de cada vez, que a situação dele era tão crítica, o médico disse assim, gente, eu sei que vocês vivem um dia de cada vez, mas agora a gente vai ter que viver 1 hora de cada vez. Porque a chance de ele morrer a qualquer momento era muito grande, né? Então acho que de tudo, assim, pra mim,
foi essa questão da dependência do Senhor e aprender a viver realmente um dia de cada vez. Né? Não ter uma expectativa gigante no que vai vir amanhã, porque o Senhor nos ensinou isso aí, né? Nessa caminhada aí. É bem que nem o povo no deserto. Né? É o maná de cada dia. Vamos comer hoje e amanhã a gente espera o Senhor vir de novo. Na verdade, a gente começou já a dar uma trabalhadinha nisso na gestação, né? Quando a gente... Porque até então eles achavam que o braço do Pedro era tudo inteiro, assim, né? Que ele não tinha também esse movimento. E eles achavam que a mãozinha tinha os 5 dedos, mas era, tipo, atrofiado assim. Tinha o dedão, né? E a preocupação... Como que ele vai no banheiro quando tiver grande? Eu, iludido, sabe de nada, inocente. Hoje jamais nós teríamos essa preocupação, né? Hoje... Mas no começo nós tínhamos muito essa preocupação. E um dia meu padrasto falou pra mim, eu me lembro bem dele falando assim, Bruna, quando chegar a hora de tu resolver, aí tu pensa. Porque pronto, tu vai pensar coisa agora que tu nem vai ter que resolver. Gente, isso é pra vida, né? Não é só na maternidade atípica, não é só com filhos, enfim, é em tudo, porque a gente gasta tempo, cabeça, com coisa que a gente nem vai resolver, talvez nem vai chegar, ou vai chegar resolvido, né? E como é importante isso, da gente, agora eu vou ter que resolver. Daí tu para e vai, né? Mas se não, e é todos os dias. Eu ouvi um pastor que ele dizia assim, o que não tem o que fazer, não adianta tu esquentar a cabeça, não tem o que fazer, né? Ele disse, aquilo que dá pra resolver, não adianta também esquentar a cabeça, que vai ser resolvido. Então, o negócio é confiar, né? É não antecipar problema que não existe. Isso. Né? Exatamente. Então, a gente passou isso numa cirurgia do Pedro. Logo que a gente chegou lá, eu conheci uma mãe e ela disse, Bruna, com certeza ele tem sequência de Pierre Robin, que é o queixinho era pra dentro, a linguinha caía pra trás e o céu da boca aberto, né? O palato. O Pedro era assim, né? Ele tinha um bico assim, o queixinho era todo pra dentro. Daí eu dizia, se nós tiver que fazer essa cirurgia por estética, ninguém vai fazer essa cirurgia no seguri, porque ficava aqueles ferros, né, na bochechinha assim. Eu disse, Deus o livro que nós vamos fazer. Mas ele começou naquela, entuba, estuba, e não dava, não evoluía. Daí chegou uma equipe, a cirurgia do Pedro vai ser terça. Eu pensando que se tivesse que decidir, se fosse estética ninguém ia fazer, não sei o quê. Mas graças a Deus não foi uma decisão nossa e foi tão importante pra ele, porque senão hoje ele teria que fazer essa cirurgia, né? Tipo assim, ele não poderia tirar tráqueo sem fazer a distração da mandíbula, né? Então, glória a Deus, ele era pequeno. Ele tinha ali 2 meses e pouquinho. Mas o importante é isso. Sim. Não sofrer pelo dia de amanhã, né? A Bíblia já diz, né? Basta cada dia o seu mal, né? Então a gente tem que viver, é isso aí mesmo, né? Todos os dias. É isso aí. E dar o nosso melhor e fazer aquilo que tá. Se eu não me engano, tem um livro que diz que 70% das coisas que a gente se preocupa nem acontece, né? É verdade. Entendeu? Então a gente anda ansioso às vezes por conta disso, né? E a Bíblia diz, né? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, né? Isso aí. Nem que é a vez de comer, ou beber, ou vestir, né? Tentando tirar tudo. Porque Deus, ele cuida, né? Então, viver esse cuidado é maravilhoso. Olha que sapeco, ó. Tentando tirar o... Tentando tirar o botão da barriga. Olha aí, ó. Olha aí. Viu, ó? Brinca comigo. Viu como vai o dedinho, né? Rapidinho. Eu vi, eu não sei se foi hoje ou ontem, ele tava tirando... 8 vezes, né? pastor. Foi, Qual que é né? essa sonda Isso ontem? aí. Ele usa o boto na barriga ali, ele arranca. E ele vai arrancando Olha, tudo, né? E ele arranca e ri. E ri, né? acha Ô, Pedrinho. graça. Olha a cara. Olha aí, ó. Jogando Ali. celular. Ele, rapaz, eu olhei ontem e disse, meu Deus, ele já é a 8ª vez que tá arrancando. Ô, pessoal, desculpa a minha ignorância, mas qual é o nome da condição dele? Da síndrome. É Cornélia de Lange. É uma síndrome. Cornélia- Uma síndrome. É, síndrome de Cornélia de Lange. Tem, agora eu não sei exato como tá os números, né? Mas era em torno de 350 no Brasil. No Brasil. É uma síndrome rara. A gente, É diagnosticado. Né? a gente nunca tinha visto, né? A gente nunca... A gente só... Eu daí- acho que eu também não. Primeira vez que eu vejo o Pedrinho. e quando veio a médica, né, uma geneticista, e disse pro Binho a síndrome que ela suspeitava, né? E o Binho chegou em casa. Pá, a médica falou, e ele não lembrava o nome. Lembra? Eu já Eu esqueci. Eu disse, Falou, como eu já que tu esqueci. não sabe o nome? Cornélia? Cornélia de Lange. Ia passar alguma coisa na televisão, né? Rodrigo E tu Lange. disse, é esse Cornélia nome. de Lange. Foi alguma coisa assim. Mas
como a síndrome de Down, que tu tem certeza? Tipo, aquele ali tem Down, que são parecidos. Tu a síndrome olha, tu dele, vê, né? isso aqui, que são idênticos. Ó, Uns têm mãozinha, outros não. Uns caminham, outros não, né? Mas eles são como muito é que é parecidos. o desenvolvimento do corpo? Então, Ele vai ser normal ou não? depende. É o Kinder Ovo? É, surpresinha? Surpresinha. De cada vez É também isso aí. isso. Porque isso aí. tem os que falam, os que não falam. Tem os que comem pela boca e os que não comem. O Pedro já comeu, né? Tá. Pela boca. Hoje ele não pode, porque o esôfago também tá aberto. Então, se ele comer, vai também pro pulmão ali, pode né? dar uma- Isso, pneumonia, Deus isso. livre. Mas ele sempre gostou de colocar as coisas na boca, né? Mas a maioria das crianças não tolera. Então não come nunca pela boca. E tem os que caminham, outros não. Normalmente os que caminham é depois dos 4 anos. Mas não são todos, né? E ali, questão de órgãos também, vários têm muitos problemas, né? Em questão intestinal, rins e tudo isso. Mas o Pedro não tem nada de órgãos, né? É só o físico mesmo, de má formação, né? Tá. E mais uma pergunta. É só para entender e né, as pessoas que estão assistindo também, né, se informarem sobre Sim, sim. a situação, a condição do Pedrinho, né? O tamanho dele, ele vai virar um adulto ou não? Também. É, ele fora da curva, o Pedro. Porque tem uma curva, aquela caderneta de vacinação que eu te levo no pediatra, Tá. tem a curva das crianças típicas, né? E tem a da criança atípica e tem a da Cornélia de Lange. O Pedro tá na curva de criança típica. Criança típica. Porque eles têm muita dificuldade de ganhar peso e restrição no crescimento. O Pedro, como vocês podem ver, não tem dificuldade do peso, né, Pedro? Haja Baleia coluna. tem? É. E graças a Deus ele tá dentro da curva de criança típica. A gente não teve essa. Tem criança, a gente conheceu até uma menina de 12 anos, né? A primeira vez que a gente viu uma menina assim com Cornélia, ela tinha 9 quilos, 10 quilos, bem, bem miudinha. E o Pedro já tá nos seus 20 quilos. Meu pai. Poxa vida, hein? E ele esticou Pesadão, bastante. Aham, tá bem grande. Claro, ainda se atira, né? Fica naquela dança no colo ali, que parece que pesa uns Muito 50 grande quilos. ele não vai ser, né? Porque o pai e a mãe não Sim. são muito grandes, então... Mas tem, né? Tem ali no nosso tem um grupo de famílias da Cornélia do Brasil, né? Então, o Binho dizia que eu procurava mãe no mundo inteiro. No começo eu queria saber, né? Como faz, o que não faz. Os médicos não têm muito conhecimento, né? Então a gente foi atrás. Mas tem um rapaz ali que já tem 50 e poucos anos. Ó, Aham. Tem os que trabalham, né? Ali de 18, 20 e poucos. ó. Aham. Tem uns que tem bem pouco comprometimento neurológico, né? Por isso que a minha fé, ela... Sim, sim, sim. Eu digo pra ela, eu disse assim, não, tu viaja. Porque eu disse assim, olha, eu vejo o Pedro um dia casando, pregando, eu vejo Olha ele Que tendo isso. uma vida... Normal. É isso aí. Dentro da limitação dele, Sim. daquilo que ele vai poder fazer ou não, mas, né? E ela disse assim, não, eu não tenho essa... 50 anos de vida. Aham, 54 por aí. É. Que legal, cara. Olha só. Ah, ô, Pedroca, hein? 70 anos, Pedroca. O Lendo. vovô Pedro. Força de fé, irmãos. É, Mas é o Senhor é o Deus do impossível, né? é isso aí, é isso aí. O Senhor é o Deus do impossível. Então, você estava conversando aqui, eu me lembrei de um texto, Lucas. Que tem um cego, né? Um cego lá, os discípulos e Jesus encontram aquele cego e os discípulos Pergunta por quê, né? fazem uma pergunta para Jesus. Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi porque os pais deles pecaram? Né? O que aconteceu? Qual é o motivo dessa condição do homem, né, estar cego? Aí Jesus responde: não foi nem ele nem os pais dele, mas foi para que manifeste nele a glória de Deus. A minha pergunta aqui não é nem nada sobre o porquê, é: vocês já viram essa glória manifestada no Pedrinho? Pode ir. Pode ir. Quer que eu vá? Eu vejo que a gente vive isso todos os dias, né? Quando a gente chegou naquele quadro de vive uma hora de cada vez, gente, viver uma hora de cada vez
ninguém tá preparado pra isso, sabe? Ele parava a qualquer hora, a saturação zerava a qualquer hora. Era uma loucura o tempo inteiro, tanto que ele tava com a gente começou a chamar a médica, que ele começou a despencar nessa vez aí. E a gente desotou Ambusa pra desconectar do circuito, né? Ele tava em óxido nítrico, um monte de aparelho, hemodiálise 24 horas por dia, parou a função renal, né? Então, e ela fez assim, ó. A gente tinha avisado vocês, né? Que não tinha mais o que fazer. E ela ficou, e eu comecei a chacoalhar ele, né? Pedro, e comecei a chacoalhar ele, se veio uma enfermeira, meu Deus, aquela enfermeira é a Ju, né? Nem tenho o que dizer. Ela voou assim atrás de mim, ela só gritou, gurias, carro de parada. Gente, ele parou ali, né? Parou várias vezes. Então foram horas ali pra fazer ele voltar, e cirurgião mexendo nele pra fazer voltar a funcionar a hemodiálise e tal. A gente já tinha visto muito da glória de Deus, né? E a gente fala que a gente orava, porque o Senhor podia, né? Dele nascer sem nenhuma condição. Nós orávamos. Já pensou? Nossa, todo mundo assim, né? Quando nascer e tá com os bracinhos, com a mão e sem nem, né? Condição nenhuma do que a gente tá vendo na ecografia. As ecografias estavam ali e o provar, né? Do milagre. Mas a gente fala disso, assim, de que a gente não teria vivido tantos milagres, né? Que a gente viveu até aqui, se o Senhor tivesse feito lá, né? Então... A gente fala daquele episódio do Tiaguinho, né? Que Tiaguinho chega pra Jesus, The Chosen, e diz, Senhor, o Senhor disse que a gente vai fazer milagre e eu tô aqui nessa condição. Cara, quando a gente se deparou com aquela cena ali, foi muito a gente, assim, né? A situação, né? Quando Jesus diz pra ele, né? Ele diz assim, olha, se eu te curasse, né? Tu ia ser mais um no meio daqueles tantos que foram curados. E tantos outros ainda vão ser curados, né? Ele disse, mas se eu não te curar e mesmo assim, né, tu proclamar o meu nome, ele disse, isso aí é para poucos, né? Então a gente se deparou porque a gente pensava muito nisso aí, né? Tipo assim, a questão de que a gente tinha fé que o Senhor podia fazer. E a gente sabe que o Senhor pode fazer, né? Mas quando ele nasceu com tudo que a gente já tinha visto ali na última ecografia, a gente não teve dúvida que é porque o Senhor queria manifestar a glória dele através da vida do Pedro, né? E é incrível porque a gente, às vezes, no culto ali, né? Aqui, eu trabalhando aqui no social, pessoas já chegaram ali e já falaram, disse, cara, vocês não têm ideia o quanto a gente vendo vocês lá no culto ministra a vida da gente, né? Então a gente já vê o Senhor fazendo ali, né? Hoje a gente tá ali com o Richard e a Vitória, né? Servindo ali com os pais, com as famílias atípicas. Então a gente já começa aquilo que a gente não entendia o porquê ou para quê, a gente começa a ver que hoje é o Senhor, né, usando essa condição dele, tipo assim, para ministrar vidas, casas, famílias, né? E a gente sabe que muito mais o Senhor vai fazer ainda. Amém. E ele é assim, gente. Pois Mil grau. Ele é amigo. Não para, né? A Não. gente diz isso a hora. Isso a Quem hora. mais bagunceiro? A Cecília veio. Eu acho que é ele, eu acho. E a Cecília ainda falava, né? Quando ele acordava que ele não tava sorrindo, gente, até no hospital, né, amor? Ele podia estar bem malzinho, sempre ele tava sorrindo. E o dia que ele acordava que tava meio sério, a Cecília, ô mãe, tem alguma coisa errada com o seguri? Porque ele não tá sorrindo. Mas ele sempre foi assim, né? Bem feliz, assim. E bem foguete. O que chama a atenção de vocês no dia a dia do Pedrinho, assim? Ele faz, que legal, tal. Ele gosta de ouvir música, alguém lê. Ele é do barulho, né? Ele é do barulho e a gente eu acho legal assim porque ele tem ritmo. Ele começa a bater, tipo, eu começo a bater a gente faz o Tu é pá, músico, né, pá, 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 e ele começa a bater junto. Certinho. E ele vai no dedinho certinho. Tem determinadas musiquinhas que ele escuta, E bate o pezinho, né? que tu olha o pezinho dele tá aqui, ó. O compasso. Aham. Tu falou de uma bateria. Eu falei Qual é a bateria? eu não sei o nome certo, mas ela é uma bateriazinha tipo eletrônica, assim, só que ela é pequena, já vem com a caixinha, Aham. e aí ela é tipo touch, então tu encosta ali, e aí eu fico mais assim, impactado com isso aí, né? Então determinadas musiquinhas que ele escuta, por exemplo, assim, tem uma ali que no final faz pá, pá, ele já fica com o dedo assim, ó,
Quando chega na hora do pá, ele faz bem certinho assim, ó. Pá. Ó, Aham. No Ele faz tempo, bem direitinho. no tempo exato. Ó, ele fez ali, ó. Foi Tá mostrar. fazendo, ó. Tu foi mostrar, Ó. filho? Que é Eu? o pá, né? Então, eu que me chama a atenção é isso aí, né? Porque ele tem ritmo, ele gosta de música. Esse dia a mana botou o fone nele, ele ficou com o fone ali. ouvindo. boa. Fica de boa. ó, que legal. Pode ser Puxou que o pai e tenha, a mana. pode glória ser a que Deus. tenha um sanguezinho de músico correndo. Sim, com certeza. O, E ele gosta, né? É. Ele gosta. o Binho e Bruna, qual conselho vocês dariam, né? Para famílias que, não digo na mesma condição do Pedrinho, mas que têm filhos, né, especiais, né? Talvez uma família recebeu o diagnóstico, nasceu agora, tá desiludido, quer abandonar o filho, não quer ser mãe, não quer ser pai por causa da condição. Qual conselho vocês dariam para uma família assim? Vou deixar pra ti, que na outra eu já falou? Bom, eu já Se passei. sair bem, É. eu vou assistir depois pra ver se tu fala. É verdade, não lembro disso, tá? tá vendo? Tirando teu da reta, né, irmão? É, Mas pra mim é um só, né? Não tirar os olhos de Jesus. Porque quando chega, né, alguém assim, meu filho, enfim, tá no hospital, né? Naquele período de que tu não tem saída, humanamente falando. A gente só diz, não tira os olhos de Jesus. Vai vir a intercorrência, vai vir o dia mau, vai vir o dia desesperador, que tu não sabe mais o que fazer, realmente tu não tem o que fazer. Não tem mais recurso, não tem mais medicação, não tem aparelho, mas é não tirar os olhos de Jesus. É isso. E é em tudo, né? A gente fala disso, né, a gente fala mais das mulheres porque acaba que a gente que fica mais em casa, né? Mas a rotina é só Jesus, né? Que nem tem gente que diz, ai, Deus o livre, se eu não dormir à noite, eu disse, Jesus. Né? Várias noites eu não sei o que é dormir. Mas, já passou de levas, né, amor? Eu brinco que o Binho, 2 noites, ele entra em coma. Eu sou fraco. E- Eu sou fraco. Mas uma vez eu ouvi uma ministração e falava a respeito disso, porque tem coisas que o senhor, óbvio, né, que a gente é um só, mas tem coisas que o senhor confiou a mim, tem coisas que o senhor, né, confiou ao Binho. Então, é ele que capacita, né? E hoje eu ainda ouvia uns stories da Zanza, do Dimitri, né? Ela disse, gente, ainda falou da pregação do pastor dela, disse, é a graça. É o estar ali todos os dias. E eu falava isso pro Binho ontem, porque quando veio essa função da gente ter o home care, né? Gente, a enfermagem 24 horas por dia é fisioterapia e tudo que é terapia, 5 vezes na semana. Eu disse, eu preciso de ajuda, eu nunca vivi isso. Eu disse, eu não sei como vai ser alguém cuidando do Pedro, né? Nem no hospital eles cuidam dele. A gente passa a lista do que é dos materiais, elas entregam pra nós e tudo é com a gente. Então, só no acesso que, tipo assim, eu não posso mexer, né? Mas no resto é tudo com a gente. Então eu disse, eu não sei ver isso. Eu falava pro Binho ontem, eu disse, olha, mas eu entendo que ou eu decido continuar olhando pra Jesus e estando nele, ou eu vou gastar meu tempo nisso, pedindo que o Senhor me ajude para que, né, essas pessoas venham, que a gente seja bênção na vida deles, né, que eles possam também somar na nossa vida, né, ou então vou perder tempo enlouquecendo, porque realmente tu fica na preocupação, tu entra numa loucura que a gente não pode entrar, né, então o meu conselho é esse, em tudo, dentro de diagnóstico, fora de diagnóstico, né, não tira os olhos de Jesus, porque intercorrências é algo que tu não pode medir. O Pedro nunca mais vai passar por um procedimento. Pedro faz procedimento a cada 30 dias, né? Cirúrgico, né? Então, se a gente se preocupasse com uma anestesia geral a cada 30 dias, humanamente falando, tu colocar na mesa de cirurgia, ninguém quer, né? Então, a gente faz isso todo mês. Então, é só o Senhor, né? Olhar pra Ele. E o guri tá esperto, tá? Tá, A gente chega na na sala de espera do bloco cirúrgico, quando ele vê a gente colocando a roupa, ele começa a fazer ânsia de vômito. Quando a gente bota a camisola nele, Ele já sabe. aumenta a ânsia de vômito. Tu colocou na mesa da cirurgia, mas é assim uma loucura. Ânsia de vômito, ânsia de vômito, ânsia de vômito, tipo, me tira daqui, né? Eu Olha levei só. ele uma vez só. E vai ficando mais difícil, porque eles vão entendendo, vai né? entendendo bastante. É, Eu levei uma vez só na mesa lá, mas... Meu Deus, é um sentimento que... Acredito.
deixar lá largada, aí eles botam o cheirinho na traque. Aí ele começa se apagando e olhando pra ti, Bah. tipo assim... Tá, tu não vai fazer nada, pai? Tipo isso Tipo aí. isso, bem tipo aí. isso. Não vai fazer Não nada, entra pai? daqui, porque ele É olha bem vidrado isso aí. em ti, tipo assim. E ali, E aí foi nauseado, antes da né? cirurgia, daí a gente entrou junto, a gente nunca tinha entrado junto, né? Daí a gente conversou com o médico que a gente queria orar antes da cirurgia, né? No bloco, né? E o médico autorizou. Enfim, eu consegui orar uns 25 segundos só, porque daí já engasguei, Já já tava. comecei a chorar já. E a mulher, ela é mais forte porque ela foi feita... É porque ela já é técnica Não, de e é- enfermagem não, formada e ela- na vida, né? O homem, É a formação o da senhor vida. fez do barro, né? Sabe que o barro, qualquer coisinha quebra, né? Agora a vem mulher com já veio do osso, essa, né? Na aham. verdade, é mais duro, né? Tá vendo? Oh, Já. essa aí, irmão, não tinha ouvido ainda, É irmão. revelação. Essa Vem foi. com esses revelamentos Tu do marido, viu? vai ver. Essa É, foi por forte, isso, Eu vi irmão. o pastor Lucas usando com... Ô, aí, cadê as mulheres osso duro de rui aí? Você sabe que mulher é o senhor de ruim? É, e da costela. Fala, né? né, pregação. Nossa, o senhor veio do barro, No né? barro, qualquer aguinha Qualquer, é bem isso já aí. trinca Não é tudo. mais né? maleável. Esse ele Mas foi. sabe que, né, eu vou aproveitar já que a Cecília tá aqui, ela tenta fugir tanto quanto eu. Mas assim como eu falo que esse ano a gente quer ter, né, os encontros para as famílias, para os irmãos atípicos, para eles verem que eles não estão sozinhos, né? Já que nós vamos dar essa direção do o que tu faz ou como fazer, né? Eu queria que a Cecília compartilhasse assim dela, né? Como os irmãos, tipo, ó, tu não tá sozinho, Isso. né? Importante. É importante, né? Ser um referencial, né? Pra outros irmãos, né? Com certeza. Sim. É que, na verdade, hoje em dia a gente tá vivendo uma geração extremamente complicada. Tu vê muitos problemas em escolas e adolescentes, é muito difícil. A gente já tem o problema, não um problema, porque em nome de Jesus a nossa geração vai ser outra coisa. Mas a gente vê muito problema hoje em dia, né, nessa sociedade que a gente vive, rede social. Mas a questão de tu ser um irmão atípico numa geração hoje em dia que é complicada, é muito difícil. Porque o irmão atípico, a gente tem que dedicar a nossa atenção totalmente aos nossos irmãos. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. A gente vai ter que amadurecer mais cedo. Vamos ter que lidar com situações que talvez a gente não lidaria, mas são difíceis. Mas o que mais me pega, assim, e que eu sofri por um tempo, mas agora é completamente normal, foi a questão da atenção. Porque por muito tempo eu não tive a atenção dos meus pais, por motivos que antes eu não entendia, mas agora eu entendo, que era um momento de necessidade, eles tinham que ficar com o Pedro. E foi um momento difícil, porque eu falava assim, eu quero a atenção deles, e como que eu não vou ter a atenção deles? E eu ficava bem chateada com isso, mas aí depois Jesus colocou no meu coração e eu fiquei, cara, ele precisa da atenção e eu também quero dar atenção pra ele. Eu quero que ele tenha a atenção que ele precisa agora no momento. Depois vai chegar a minha vez, entendeu? E é muito legal quando tu consegue ver assim, ele precisa de atenção, mas eu também tô ganhando atenção agora. E a gente nunca pode esquecer que os nossos pais, eles estão aqui pra cuidar dos nossos irmãos e pra cuidar da gente também. Agora é uma fase, depois vai passar. Sempre vai chegar, vai ter o deserto? Vai ser difícil? Vai. Mas a gente nunca pode tirar os olhos de Jesus. Eu vivi muitas situações que eu ficava tipo assim, e agora? Porque, eu tinha minha avó, a minha Dinda e tal, mas não era os meus pais ali me reconfortando, não era. E como elas não eram convertidas, era eu e Deus. Eu ficava assim, Jesus, por favor, me ajuda, porque eu não vou conseguir. E era muito difícil. Mas aí depois Jesus começou a colocar um conforto no meu coração. E os momentos que eram para ser mais difíceis começaram a ficar mais leves. E a gente nunca pode tirar os olhos dele, porque sem Jesus a gente nunca vai conseguir. E o deserto passa. Todos os momentos difíceis vão passar, em nome de Jesus. E é isso aí. É. Muitas coisas que eu ficava tipo assim, nunca que a gente vai conseguir. E agora são normais. E passa. É difícil, mas passa. Legal. Gente, pra quem não sabe, a Cecília, ela fez aniversário e ela pediu de presente livros. Então pensa numa menina que lê, que estuda, né? Que ama a palavra de Deus, ama ler. E você que quiser doar um livro pra ela, é só vir aqui no social da igreja, fala com o Binho, e dá um livro ali, porque a menina gosta de ler. Eu dei um livro pra ela. Tá onde a lista de livros?
Ela já ganhou, ela fez aniversário. Ganhou fiz a todos? lista. Não, ela fez a lista. Ela disse, gente, se vocês quiserem me dar um presente, vocês me dão um livro. Uma festa Fez foram uma 16 lista. livros. Tá lá com 16 livros. Eu dei um livro pra ela que era do C.S. Lewis, lá o Cartas de um Diabo. Carta do Diabo Seu Aprendiz, que ela Bacana lê. esse livro aí. E olha, gente, então fica aí, manda pra cá, correspondência, manda pra ela que ela gosta de ler, né? E a gente incentiva mesmo, né? Tá com quantos anos? Eu tô com 13. 13 anos, uma menina que lê, gosta de ler, então tem que incentivar mesmo, faço questão. E eu estou desejoso que logo venha essa enfermeira aí para cuidar do nosso menino, Ajudar para vocês também, né? para vocês aí, né? Vocês três aí, eu quero fazer parte dessa história de vocês aí. Conte comigo. Se vocês precisarem, a gente vai estar sempre aí disposto. Verdade. Gente, é isso. É isso aí. Obrigado por compartilhar um pouquinho da vida de vocês. Claro que não chega nem perto da realidade do que vocês vivem, a gente sabe disso, mas eu acredito que o que foi compartilhado aqui vai abençoar muitas Com vidas. certeza. Muitas vidas. Eu acredito que todas as visualizações desse episódio e dos Rcasts anteriores a esse, né, a gente faz com um propósito, o Lucas falou, né? Mostrar histórias reais. A gente diminuiu os episódios que fala sobre estudos bíblicos e tudo mais, até porque tem a Escola Raízes aqui na segunda. Você quer aprender sobre Vem pra Bíblia, cá. vem pra cá. E a gente tem usado mais o Rcast para compartilhar testemunhos do que Deus tem feito na vida das pessoas, né? E também mostrando, né, que a Aba Pai, ela é uma igreja formada por discípulos de Jesus, que vivem o evangelho no dia a dia de várias formas, Que sempre busca acolher todos, né? que busca acolher todos. Inclusive a gente tem um ministério incluído aqui. Vocês ajudam também, né? Que é uma benção. A Cecília serve Cecília lá. tá ali. É. o A gente tem as Richard. famílias, a gente tem as famílias Inclusive, atípicas, ó, né? estão precisando de voluntário aí. Olha, ó, É um só- voluntário. Se tiver É. coração, Se você tem um filho atípico, né, com alguma deficiência ou limitação, né? Limitação, né? Uma maneira certa, né? E você não tem esse auxílio, né? Nos procure aí na igreja. Eu tenho certeza que também esse é um caminho, uma ferramenta que Deus usa. O Pedro já foi no Aba Surf? Já foi, né? Já surfou já. Acho que já até tem um vídeo, acho que passou ele, né? Eu acho que tem. Ah, ele teve no skate aqui também. Acho que foi do skate. Eu sei que eu vi ele em um, é. Agora o Aba Surf eu não me lembrava se ele Já. tinha ido. Ah, não. Já até surfou. Aí, ó. Paz. E assim, né, Thiago, já que vai encerrar assim, o que nos sustentou até aqui, né, é estar na presença de Deus, não tem outro lugar. Verdade. Né? Eu digo que isso aqui a gente tá falando mais direcionado a famílias atípicas, mas isso é para todo mundo, né? Independente da onde a gente tá, do que a gente tá fazendo, é orar, é jejuar, é ler a Bíblia, né? Porque é o nosso alimento, né? A gente não vive sem o oxigênio, a gente não vive sem a comida para nos nutrir e a gente não vive sem água para nos hidratar, né? Assim, eu tenho isso muito forte no meu coração, assim, que assim é a oração, é a palavra de Deus e o jejum, né? É o ar que a gente respira espiritualmente, a comida que nos nutre, né? A água que nos hidrata, né? Então, se a gente pudesse resumir toda a nossa trajetória, é isso aí, Verdade. né? É estar nesse lugar, né? No Senhor, porque é só Ele, não tem outra... Né? A gente às vezes escuta as pessoas chegar e falar: vocês são muito fortes, vocês são muito guerreiros. Gente, se não fosse Jesus, tirasse Jesus daqui, com sobra certeza, nada, né? com certeza Verdade. a ruína ia ser grande lá nos primeiros dias, né? Então, a gente na verdade é um resultado do Senhor, né? E a gente não consegue olhar para trás e não ver o Senhor. A mão de Deus. Exato, em tudo. Amém. A gente é um milagre no modo geral, Glória a Deus. né? Tá aqui nessa mesa hoje com vocês já é um milagre. Em nome de Jesus. E fica a reflexão, né? Não negligencie o seu filho. Ele é herança do Senhor. É isso aí. Todo filho, né? Ele é herança do Senhor. Então vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar conta dos nossos filhos. Com limitação ou sem limitação. Então que Deus nos ajude, né? A cuidar bem dessa dádiva de Deus, que é um filho, né?
E é isso aí. Vamos fazer um parabéns, pessoal? Hã? Vamos fazer um parabéns. Vai lá. Hein? Como é que faz o parabéns? Faz um parabéns. Faz o parabéns, pessoal. Faz. Ouviu? Como entende? Parabéns, pessoal. Parabéns pro Pedro. Faz um parabéns, pastor Ó, Lucas. aí, ó. É. Tá ouvindo? Massa, cara. Esse é o nosso Pedrinho. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado por mesmo. compartilhar. A gente que agradece. Que Jesus abençoe vocês grandemente. Amém. Todos os sonhos Amém. que vocês têm para vocês, para Cecília Amém. e para o Pedrinho se cumpram. Amém. Em nome de Jesus. Isso é uma bênção para Em nós. breve nós vamos trazer o Pedro de volta aqui falando. Em nome de Amém. Jesus. Não, Em peraí. Em nome de Senhor. Jesus. Amém. Não vai demorar. A gente não falou da pipoca, né? Ah, verdade. A pipoca e também da casa, que a gente já foi lá, né? Em Torres. Gente, eles têm uma casa lá em Torres abençoada. Verdade. Nós fomos lá, né, Tiago? Ó. A gente tem que voltar, hein? E vamos Fica a esse dica. A filha do Tiago fica toda vez, ô pai, Ela acha que a casa é nossa. e aquela casa de vocês lá, não vamos de Pai, novo? ainda tem aquela casa. Tem aquela casa. Esse ano nós vamos lá. Vamos a gente lá. quer ir junto com você. Amém. Vai ser bem. A gente tem uma casa ali em Torres, né? Depois dá de deixar na descrição, eu acho ali, né? Dá pra deixar. Se você quiser, lá em Torres, um lugar fantástico, uma casa excelente. Tem até banheira na casa. Eu peguei aquele quarto, que eu adorei a banheira. E tem também as pipocas, né? Que eles fazem aqui na igreja, né? As pipoca é gourmet que se fala, né? Tem link pra comprar online? Mas tem o Instagram, né? Tem o Tá, Instagram. então eu vou deixar o link ali da My House, né? My Torres. House, isso aí. My House Torres. Isso aí. E o Precioso E precisa- Pipocas do link. Que A é gente já tá com alguns maravilhoso. pontos por aí já. E também o Benção. Pix. Se você querer ajudar o Pedrinho de alguma forma, isso vai lá, aí, doa. abençoar. Seja grato, seja É isso aí. agradecido pela Generoso, vida do né? Pedrinho, É verdade. dessa família abençoada. Amém. Amém, gente. Amém? Amém. Tamo junto. É isso aí, tamo junto. Sou o pastor Lucas. Mais um. Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder os É conteúdos isso aí. da Escola Raiz. Valeu, um abraço, aí. um beijo no seu coração. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.